Obrigada, Cláudia. Agora vem cá comigo, gente. Vamos falar de um super desafio da nossa geração. Não tá fácil colocar os filhos na vida, não é verdade? Desafio grande, gente. Parece que essa meninada quer ser eternamente adolescente. Calma, não tô generalizando. Talvez você esteja assistindo ao programa e fale assim, já estou nativa, já estou fazendo e acontecendo. Que bom, meus parabéns. Mas o fato é que a educação é uma preocupação constante de todos nós, pais, né? Os filhos crescem, a gente sabe que eles precisam alçar novos voos, adquirir autonomia, seguir um caminho próprio. E por mais que nós, pais, façamos tudo pelos nossos filhos, sempre brota a pergunta, como é que eu ajudo no processo de amadurecimento? Como é que eu ajudo agora para que ele voe? E para clarear a nossa mente, nos ajudar com esse tema, eu recebo a psicóloga, teóloga, palestrante, Meire Camilla. Seja bem-vinda, maravilhosa. Linda, muito bom te receber, viu? Muito Obrigada por feliz estar aqui com a gente. Aqui, Gil, obrigada. Eu que agradeço, Meire. E esse assunto é um assunto que eu tenho certeza que já colocou toda a turma lá ligadinha aqui. É verdade, faz Me parte contaram da nossa que vida. em alguns países da Europa, principalmente na Itália, tem muito adolescente de 45 anos. Com certeza. E tem pai e mãe entrando na justiça para tentar colocar o filho para fora. Exatamente. E tem muitos pais e mães que também são eternos adolescentes. Existe uma diferença entre a evolução biológica e o desenvolvimento psicológico. Então, na nossa sociedade hoje, a gente está vendo muito esse problema. Por quê? Porque nós temos muito mais tranquilidade para viver a vida, a gente tem muito mais facilidades na vida. E um dos componentes importantes para o amadurecimento psicológico é ganhar resistência. E como a gente não tem resistência psicológica, ou seja, qualquer coisa que falam, a gente se chateia, a gente se ofende. Então a gente vê hoje uma cultura do mimimi, onde você não pode falar nada, ou seja, eu tenho que conter a minha fala porque você vai se ofender. E às vezes, você vê, né, e fica um discurso louco, né, de inversão de valores, e a gente começa a perceber isso, o impacto disso na nossa família. Então, olha só, vamos entender o contexto para a gente poder entender e dar algumas dicas de como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida em casa. Então, veja bem, primeira coisa é que pai e mãe estão saindo da função. Então, a função de pai e mãe é como líder, é como um professor. Então, assim, a gente vai ensinar e preparar este jovem para que ele faça um papel no mundo. Então, eu brinco que a gente tem, tipo, dois partos na vida. Então, o primeiro é o biológico, onde a criança, ela nasce, por quê? Porque não cabe mais na mãe, fica muito apertado para a criança e a criança precisa nascer. Ela vai, então, para o segundo útero, que é o lar. Nesse lar, a criança vai ter que terminar o desenvolvimento biológico dela, então o sistema nervoso ainda está se desenvolvendo, por isso que a maturidade acontece aos 21, porque é quando as últimas áreas cerebrais elas são formadas, que é a área da razão, a área da lógica, é a área onde você desenvolve o planejamento estratégico, a sua inteligência mesmo, sabe? Então, por essa razão, os pais ainda têm que estar lá meio que em cima para orientar, mas não fazer pelo filho. E muitas vezes a gente está vendo pais fazendo pelos filhos. Então, qual é o papel desse pai e mãe? Preparar, então, nesse segundo lar, né, nesse segundo parto aí, né, os dois contrapontos, que é o seguinte, a gente vai ter que fazer com que essa criança que nasceu, nesse período até a maturidade dela, ela desenvolva a função materna. O que é a função materna? É você cuidar de você mesmo. Então, é eu saber dar suporte para mim quando eu estou triste, é eu saber cuidar do meu corpo, saber que tipo de alimento eu posso comer, ter um cuidado próprio. Então, isso é a função materna, tá? E preciso também desenvolver a função paterna. Ou seja, é eu no mundo. Então, função materna é eu dentro de casa, eu na minha privacidade, e função paterna é eu no mundo. O que a gente faz no mundo? Sobrevive como? Através do trabalho, através da responsabilidade, ganhando o meu dinheiro, através do meu trabalho, é quando eu sou no mundo, certo? Agora,
O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue desenvolver isso nos filhos porque os pais não desenvolveram neles. Então, quando você vai ensinar teus filhos, você também precisa amadurecer, porque senão você vai ficar um eterno adolescente. Por exemplo, vou dar um exemplo de quando a gente não amadurece. Ai, Miriam, eu tenho um problema, eu fico fazendo curso e eu nunca consigo escolher alguma coisa. Então, fica o eterno estudante. Qual que é a dificuldade dessa pessoa? É assumir o masculino dela no mundo. É assumir que eu sou no mundo. Quem que eu sou? É aquilo que eu consegui me formar a partir dos estudos que eu fiz, a partir do conhecimento que eu tenho. E eu vou lá e vendo o meu trabalho, eu vendo o meu serviço, sei cobrar. Esse seria o ideal, certo? Como a gente não conseguiu fazer isso antes, porque nós não fomos treinados, nós somos mimados. Existe uma diferença entre você sanar uma necessidade de um filho e sanar um desejo do filho. Então, assim, necessidade é o que meu filho precisa, de verdade, para ele viver no mundo lá fora. Só que eu atendo o desejo de filho. E desejo, muitas vezes, não é suprir a necessidade dele, é igual comida. Então, por exemplo, o que o corpo precisa? Proteína, carboidrato e gordura. E às vezes a criança, ela quer só carboidrato e gordura, que é o chocolate. Eu atender o desejo da criança não vai nutrir o meu filho, certo? Na parte psicológica, a mesma coisa. Então, o que meu filho precisa para viver lá fora? Disciplina, força de vontade, tolerância, paciência. Então, eu preciso que meu filho ganhe resistência. Olha, toda vez que um pai faz uma lição pelo filho, um pai busca emprego para o filho, um pai faz qualquer ação que o filho poderia fazer, ele está matando este filho psicologicamente falando, porque ele está fazendo uma coisa que o filho deveria treinar. Então, o ideal seria que nesse momento entre o nascimento da criança e o segundo parto, que é eu para o mundo, os pais estivessem como um treinador. O treinador, ele tem uma autoridade em casa. Então, é como se assim, a família fosse uma microsociedade. A sociedade, ela tem o Estado, que é quem defende, quem coloca as leis e faz cumprir as leis, certo? Assim, é a polícia, vamos dizer assim, né? Os pais, a mesma coisa, eles vão colocar uma regra e fazer cumprir a regra da casa. Nessa regra da casa, eu tenho que dar atividades para o meu filho para ele desenvolver responsabilidade. Então, desde os 4 anos, gente, você pode desenvolver responsabilidade no seu filho. Por exemplo, vamos guardar os brinquedos, vamos arrumar a caminha. Então, você já vai dando responsabilidade. E como é que você motiva essa criança? Mostrando que ela é capaz. Então, a motivação, ela tem a ver com a autoconfiança. E você confia melhor em você quando você enxerga que você é capaz de resolver coisas por si só. Porque o objetivo de todo ser humano é se tornar independente, livre, autônomo, mas toda liberdade requer responsabilidade. E aquela coisa, né, que o adolescente fala assim, ai mãe, você fica só mandando eu fazer as coisas, eu quero viver minha vida. Só que a gente que é adulto fala assim, ah, você quer viver sua vida? Então paga a sua conta, paga lá a sua água, sua luz, se sustenta. E aí sim você tem a liberdade de escolher a vida que você quer viver, não é assim que a gente fala? Vamos pegar desse ponto e vamos imaginar esse adolescente, porque assim, eu gosto sempre de imaginar quem é que está assistindo. Eu sei que tem mamães novinhas com filho pequeno, que ainda dá tempo de fazer tudo certinho, bem bonitinho. Isso, esse é o ideal. Mas eu tenho uma grande maioria que já tem filhos adultos. Sim. E completamente dependentes dos pais, né? Eu digo financeiramente, emocionalmente, de todas as formas e ainda na casinha dos pais. Exato. E pais com dificuldade. Falando, o que eu faço para esse ser humano crescer? Filhos adultos que insistem em viver na barra da saia. Pois é. Quando isso acontece, não é porque o filho é preguiçoso só por isso. Ele só está assim porque ele é inseguro. Ele tem tanto medo da vida, ele não tem autoconfiança para ele se colocar no mundo. Então, o que o pai e a mãe precisam fazer? Tudo aquilo que não foi feito, como você falou, a gente precisa educar a criança assim que ela nasce, você já precisa ir colocando as rédeas, né, os limites, porque sem limite você não ganha resistência. Como isso não foi feito lá,
essa pessoa, ela não tem uma espécie de força de vontade psicológica, porque a força do músculo, ela vem do treino, certo? A força, a força cerebral, a força psicológica, ela também vem do treino. A resistência, como músculo, ela só vem com treino, desde pequeno. Então, você percebe que você vai ter um filho grande de vontade frouxa. E ele quer, mas não consegue. Então, uma forma da gente tentar melhorar a situação é o seguinte, é falar com o adulto dele, ele já é adulto, e a gente trata esse adulto como criança. Oi, olha, eu vejo um monte de mãe assim, filho, você quer um lanchinho? O cara tem 35 anos. Você fala, você quer um lanchinho? A mamãe faz. Filho, você pegou a blusa? Filho, você tá levando o guarda-chuva? Cara, com quem você tá falando? Não é com o adulto. O adulto, ele sabe se cuidar, entende? E as mães que mantêm, mães e pais, né, mantêm como se, olha o filho como se ele fosse uma criança. Então, você precisa ter um papo de adulto. É chegar na chincha mesmo, senta aqui, meu filho, a situação agora é o seguinte, você vai conversar com esse seu filho como se ele fosse uma visita, que vai passar um tempo na tua casa. A pessoa que vai passar um tempo na sua casa, você deixa ela dormindo o dia inteiro? Ela tem que fazer alguma coisa, se ela não tem dinheiro para pagar a estadia dela na sua casa, porque ela gasta água, gasta comida, gasta luz. Se ela não tem dinheiro, ela vai ter que trabalhar em casa. Então é melhor pensar que vai ser um inquilino, né? Porque visita, às vezes a gente quer tratar muito bem porque é visita, né? Você tem que tratar como se fosse um inquilino na tua casa. Então, ele tem que ter responsabilidades, obrigações e a conversa séria é pé no chão. Filho, é o seguinte, você precisa sair da minha casa, você precisa ter o seu lar, você precisa amadurecer para você ter a sua vida, a sua família, porque esse é o objetivo de todo ser humano, não ficar na barra do outro, mas ganhar independência, viver junto se quiser, mas não por dependência psicológica, percebe isso? Não significa que ele vai querer casar e ter filho, isso é uma opção dele, mas ele saber que pode, isso é importante. Então, nunca fazer nada para o filho. Então, por exemplo, eu queria tanto que meu filho arrumasse um emprego, então a mãe ou o pai vai lá, escuta, você não dá um emprego para o meu filho? Então o pai e a mãe começam a fazer coisas que este filho deveria fazer. Então a gente tem que começar a tornar esse lar inconveniente para ele, entendeu? Porque assim como uma criança, o bebezinho que quer nascer, por quê? Porque ele não cabe mais lá, ficou desconfortável. Olha o que ela falou, tem que tornar esse lar inconveniente. Isso, desconfortável. E o que acontece na maioria das vezes? Super confortável, não tem regra. O cara filho faz o que ele quer. Por isso que eu quis mudar de hóspede para inquilino. Exato. Porque hóspede é o que... A gente trata bem, né? Fica lá, bajulado, cafezinho na cama. Não é na cama, é na mesa, é na mesa, não importa. Adulto faz seu próprio café. Exato. Então, e tem regra, né? Exato. Como que a gente quer que essa pessoa saia se ela tem todo o conforto dentro da casa? Isso. Então, só que a pessoa tem que tolerar. E o grande problema de pais que criam filhos assim é que eles educam os filhos não olhando a necessidade do filho, eles educam olhando a sua necessidade. Ou seja, não quero que meu filho sofra como eu sofri, eu não quero ser chata como a minha mãe foi, eu não quero ser severo demais como meu pai foi. E a verdade é que esse mundo moderno foi deixando a situação difícil pra gente criar filho, né? Então, assim, eu entendo as minhas amigas em casa, porque antigamente era assim, imagina que... Gente, vou falar uma coisa aqui que a gente sabe, é óbvio para todo mundo, que não é uma coisa que a igreja tolera, mas hoje em dia as famílias toleram. Então, assim, antigamente, a gente nem pensar em dormir com o namorado em casa de jeito nenhum. Hoje em dia pode. Tá tudo bem, pode dormir com o namorado. Ah, vamos comprar uma cama maior para ficar mais confortável, então, né? Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Hoje em dia não tem mais problema de telefone, porque o telefone não ficou tão caro. Pode falar horas no telefone. Me lembro do meu pai assim, ó, do lado. Isso. 5 minutos já no telefone. O que é isso? Desliga. Tinha cadeado no telefone da minha casa. Era telefone fixo, não existia telefone sem fio. Olha, imagina toda celular. essa facilidade realmente piorou. E uma coisa que eu vejo hoje é essa liberdade sexual sem a responsabilidade. Então, por exemplo, o ideal, como que era antes? Você só podia transar se você tivesse a responsabilidade do adulto. Antigamente, a adolescência acabava mais cedo. E aí, quando a menina
menina e o rapazinho já estavam prontos para procriar, eles realmente já eram considerados adultos. Não, e não podia, agora como não podia em lugar nenhum, não podia em casa, era melhor casar para poder. Hoje em dia não, hoje em dia pode. Você não tem a responsabilidade, ou seja, você tem o prazer sem a responsabilidade. E isso é muito ruim, por quê? Porque a pessoa que transa, ela deveria ter a responsabilidade financeira, ou seja, já trabalhar, já se sustentar. Por quê? Se engravida, quem que cuida dessa criança? Aí, normalmente, vai para os avós cuidar dos netos, entendeu? Então, veja que a gente foi invertendo e colocando muitos prazeres em nossa vida com poucas responsabilidades. Então, a solução é retomar os limites. Exatamente. E aguentar. Aguentar a raiva de filho, ele vai tripudiar, ele vai te odiar, ele vai fazer chantagem emocional. E é muito mais fácil, convenhamos, você aguentar a raiva de uma criança de 8 anos do que de um marmanjão de 25, que é muito maior que você, fala grosso, pega o carro e vai embora. Entende? Vai embora e volta depois, mais tarde, batendo porta. Mas é que tá, mas depois volta também. Você falou esse negócio de bater porta e tal, porque limite é um negócio interessante, né, Meire? Que a gente consegue colocar limite em qualquer idade, em qualquer situação, inclusive, minha amiga, pro marido, tá? Exato. Ah, mas ele vai fazer uns carcel aqui, vai bater porta, vai gritar, vai quebrar. Vai. Aí você se mantém firme, depois ele vem bonitinho e fala desculpa, tá? Isso. E o que acontece muitas vezes é que os filhos manipulam os pais desse jeito, porque sabe que mãe e pai vai ficar com culpa e tal. Aí chega no final, tá tudo igual de novo. Aí ela fala, ai, mas eu já fiz tudo isso, não adianta. Sim, porque você continuou alimentando o mesmo padrão. Então, é realmente, gente, aguentar. Não é fácil educar. Educar exige muita firmeza da sua parte, muita tolerância nesse sentido, sabe? É como a polícia, é o trabalho da polícia, ou seja, fazer cumprir a lei, fazer cumprir a regra dentro da casa, não dar 2 pesos, 2 medidas, entende? Então, assim, a justiça, nesse ponto, ela tem que imperar dentro da casa. A justiça está sempre acima da bondade. A pessoa boa, ela só quer agradar. A pessoa justa, ela sempre vai fazer o melhor, só que de forma que você prepara essa pessoa para ela ser independente. Então, assim, a pessoa boa, ela doa, ela faz a doação. Mas a pessoa justa ajuda a pescar, ensina a pescar. Essa é a grande diferença para você ter uma qualidade de vida dentro da casa e cumprir sua missão como pai e mãe de libertar esse seu filho, entendeu? E se for preciso, busque ajuda de uma psicóloga para te fortalecer. Eu tenho 2 cursos para isso. Um é para como educar crianças e ensinar valores aos filhos de 0 até 12 anos. Sensacional. Porque dos 4 anos você já pode dar responsabilidade, ensinar gestão financeira. E depois para o adolescente, porque você tem que entender um pouquinho o universo psicológico para você poder dando as tarefas para eles, entendeu? Para justamente no final você poder descansar um pouco mais tranquilo do seu papel. O papel de pai e mãe, gente, não é eterno, sabe? O papel de pai e mãe, ele é até o teu filho poder viver o mundo. E muitos pais e mães, inclusive por meio de ficarem sós, eles criam dependência dos filhos para que os filhos não os abandonem e não deixem sozinhos. Então, existem várias artimanhas psicológicas e de manipulação, que a gente pode até falar sobre isso algum dia, sobre manipulações psicológicas que aprisionam, né, e que não permitem que a gente veja com clareza até que ponto eu também estou sendo mantenedora dessa situação que eu reclamo tanto como mãe. Entendeu? E que às vezes vira um vício, né? É um vício. E vira seu papo preferido, reclamar dos filhos. Isso. Também tem que prestar atenção em você mesma. Exato, exato. Bom, gente, vamos aprender mais com a Meire Caminha, né? Os cursos estão lá à sua disposição. Vai fazer. A gente não para de aprender, então corre lá. É meirecaminha.com, o site dela, meirecaminha.com. O Instagram é meirecaminha com Y. E eu tenho certeza que você vai encontrar aí muitas possibilidades para fazer diferente. Só chamar o pessoal também para um aulão online, ao vivo, que eu vou fazer, chama-se Resolução de Problemas. Se você quer conhecer um método para resolver problemas com mais facilidade, sem aquela turbulência emocional,
emocional. Vai acontecer dia 28/4, quinta-feira, das 7 às 9 da noite. Tem que adquirir o ingresso no Simpla. Tá legal? E se você quiser também um trabalho de mentoria online, você manda um e-mail para atendimento@meiricamia.com, que a gente manda todas as informações direitinho para você. Maravilha! Olha lá, bora aproveitar, hein, gente? Ótimo. Meiricamia, muito obrigada. Cláudia. Até a próxima. Amém. E vamos embora fazer essa filharada crescer, né? Exato.